Graça e paz, queridos irmãos, é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui diante dos irmãos, dos amigos que nos veem através deste vídeo e termos a honra de podermos falar sobre as maravilhas de Deus, sobre a sua lei poderosa, a sua palavra linda e maravilhosa que nos conforta, que nos consola, esta palavra que nos ergue, que nos levanta e que nos coloca firmes em meio de tempos tão turbulentos como esses que nós estamos vivendo. Então, agradeço a Deus porque eu sou um privilegiado. Venhamos e convenhamos, eu sou um privilegiado. Posso estar aqui falando da coisa mais maravilhosa de todo o universo, que é a palavra de Deus, porque essa palavra, sim, ela permanecerá para sempre. A Bíblia é a única coisa que vai sair desta terra para a eternidade. A palavra de Deus, ela vai permanecer eternamente. É a única coisa que vamos carregar daqui. E eu agradeço a Deus por esse privilégio, queridos, de estarmos juntos. Eu aqui, os irmãos aí me vendo, me ouvindo. E assim, vamos cultuar a Deus nesta breve meditação, nesses breves momentos que vamos passar juntos. Mas antes disso, vamos agradecê-lo. Agradecê-lo pelo dom da vida, agradecê-lo pela oportunidade que ele nos dá de estudar a sua palavra. Amém? Glorioso Deus, bendito Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu e os meus irmãos e os amigos que nos acompanham, estamos todos aqui juntos, ó Pai, desejosos de escutar a Tua voz, desejosos de ouvir a Tua voz. É esta voz, Pai, que nos importa, no meio de todo esse burburinho que é conclamado pelo mundo inteiro. Ó Deus, quanto vozerio, quantas vozes, meu Pai, ao mesmo tempo, mas todas sem sentido. Hoje, Pai, te pedimos para escutar o Senhor, que é a única pessoa que pode nos dar aquilo que realmente precisamos. Fala aos nossos corações, ó Deus, neste dia. Fala aos nossos corações, ao meu coração e ao coração dos meus queridos amigos e irmãos. Fala-nos, ó Pai, conforta-nos, ajuda-nos, disciplina-nos, ó Pai. Faz aquilo que o Senhor bem desejar, aquilo que está no seu coração. Pai, te agradecemos desde já, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para conversar com os irmãos, ela tem um título e esse título é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: cristãos seduzidos, é possível um cristão ser seduzido? É possível que as seduções deste mundo, o glamour, né, que este mundo oferece, é possível seduzir um cristão? E é importante que nós meditemos sobre isso, queridos, porque vivemos dias onde o mundo se lança sobre aqueles que conhecem a Deus e sobre todo aquele que quer caminhar junto com o Pai, se lança com todas as suas ofertas, e são muitas ofertas. Nós temos hoje ofertas dos mais diferentes tipos, e elas estão assediando não somente aqueles que não conhecem a Deus, mas também aqueles que conhecem. Então a pergunta é esta: pode um cristão ser seduzido? Cristãos seduzidos? Será? O texto base que vamos ler neste dia se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, tá? A partir do verso 13. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 13. Que diz assim, meus irmãos, as Sagradas Escrituras: conheço as tuas obras e onde habitas,
Perdão, vamos ler a partir do 12, tá? Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O texto que eu acabei de ler está em Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Esse é o nosso texto base. Queridos, vamos meditar um pouquinho sobre o que o Senhor Jesus quis dizer aqui com estas palavras. Primeiramente, vamos contextualizar, né, todo esse entendimento e para que a gente possa absorver melhor o que as Escrituras dizem. Bom, Pérgamo. Pérgamo era uma cidade da antiguidade, e ela se situava mais ou menos a uns 25 quilômetros, tá, do mar Egeu. Hoje, Pérgamo é a atual Bérgama, tá, que é uma cidade que fica na Turquia. Então, Pérgamo, tá, se localizava na Turquia. E era hoje a Bergama ou Bérgama é uma cidade que é conhecida pela extração de ouro, pela indústria têxtil que ela possui, que é muito grande. Mas na antiguidade, Pérgamo, que era o seu nome original, tá, era conhecida por ser uma cidade muito ativa. Era um centro comercial de grande pujança, tá? Tinha muitas atrações, era de uma cultura, de atividades culturais tremendas. Então, era uma cidade proeminente, uma cidade que chamava a atenção em toda a Ásia. Para vocês terem uma noção, Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira ficava em Alexandria, aquela famosa biblioteca que foi incendiada pelos romanos. E Pérgamo, tá, possuía a segunda maior das bibliotecas do mundo. Seu acervo literário era imenso, monstruoso. E isso prova como a cultura, né, era buscada em todos os seus sentidos e aspectos. As atividades culturais eram inúmeras. Além de tudo isso, Pérgamo tinha diversos altares, e o principal deles era erguido a Zeus, que era o principal dos deuses, segundo a mitologia grega. E ele era cultuado ali. A liturgia do culto, como todos sabem, a liturgia pagã da época, ela trazia no seu conceito sacrifícios humanos e orgias também. Tá? Então, era uma cidade extremamente pecaminosa, envolvida e totalmente mergulhada no pecado, com práticas que contrariavam totalmente as Escrituras. Muito bem, no meio de toda essa confusão, havia uma comunidade cristã instalada ali. Tá? Essa comunidade cristã, ela não surgiu diretamente através do apóstolo Paulo, não foi ele que fundou a comunidade cristã ali em Pérgamo. Porém,
ela veio da obra missionária que Paulo fez em toda a Ásia. Então, com toda certeza, seus discípulos, seus seguidores, ao partirem para esta região, fundaram ali esta comunidade que foi muito próspera. Tanto é que a palavra de Deus diz aqui no versículo 13, que conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Sabemos muito pouco sobre o Antipas, porém, o que sabemos é o que a tradição nos traz através da história, quando ela nos informa que Antipas foi um bispo, tá, da igreja cristã, ali em Pérgamo. E por ter sua fé balizada no que a palavra de Deus ensina, né, e ele está totalmente consolidado nesta fé, ele não cedeu às pressões do culto local. E por causa disso, ele foi martirizado e morto, né? Segundo a tradição, ele foi queimado vivo, ele foi colocado dentro de uma imagem que é ardente, né? E ali ele foi incinerado. Isso é o que a tradição diz. A Bíblia não traz essa informação, mas é o que se sabe dessa pessoa, desse Antipas. Mas daí, sendo verdade ou não, nós podemos ter uma ideia, tá, de como é que era a igreja cristã ali dentro daquela cidade tão corrompida, daquela cidade tão envolvida com o pecado. Era uma igreja que, como a própria palavra diz, como o próprio Jesus afirma, vocês retêm o meu nome, vocês conservam os meus princípios. Tá? Então, era uma igreja que tinha uma base bíblica de fé muito boa, né? Mas estava inserida dentro de um meio pagão. Então, uma outra característica que eu quero colocar aqui é que precisamos entender, né, o que são essas tão famosas cartas, né, às 7 igrejas da Ásia, sendo Pérgamo uma delas. Tá? Precisamos entender que quando o apóstolo João estava exilado em Patmos, né, pelos romanos, foi o último apóstolo. Os demais apóstolos já tinham sido martirizados e mortos, e João foi o único apóstolo que morreu de causas naturais, mas morreu no exílio, né? E quando ele escreveu o livro de Apocalipse, quando ele teve as visões de Deus, como ele mesmo diz, e ele passa a relatar essas visões, tá? Ele já estava muito idoso, já estava bem velhinho, né? E nessa parte desses relatos de João, lá na ilha de Patmos, ele recebe, tá, de Jesus uma instrução: escreve cartas para as 7 igrejas aqui da Ásia. Quero dizer que essas igrejas não são hipotéticas, não, tá? Elas realmente existiram. E elas têm mensagens que serviram para elas naquela época, e, claro, como toda a palavra de Deus, mensagens atualíssimas também para os nossos dias, para as nossas igrejas, para o nosso povo. E aqui Jesus escreve 7 cartas. Tá? E em cada uma dessas 7 cartas ele se identifica e se apresenta de uma maneira. Tá? Interessante isso, né? E essas cartas são dirigidas ao anjo da igreja. Tá? Ao contrário do que muitos dizem, o anjo da igreja aqui falado é o líder da igreja, o pastor da igreja, o responsável, tá, pela igreja. E dirigindo-se a esta pessoa, a este responsável, não estava somente falando diretamente a ele, mas também falando a toda a igreja. Então, acho interessante que, na forma dele se apresentar para Pérgamo, ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Então, uma instrução de Jesus diretamente para o apóstolo de João, diz: olha, escreve lá para o líder da igreja de Pérgamo isso que eu vou relatar agora aqui. Tá? E ele diz assim:
diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Interessante como Jesus se identifica para Pérgamo desta maneira. Então, ele se diz, primeiro ele fala para João, escreve o que eu vou colocar para você aqui agora, escreve isso lá para o líder da igreja, e diz para ele que quem está escrevendo é o dono da espada de 2 fios. Interessante isso, né? A forma como Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo. E se nós observarmos bem, tá? Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, nós temos a seguinte instrução, a seguinte descrição sobre essa espada de 2 gumes, de 2 fios. Porque a palavra de Deus é viva, isto é, Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Jesus, quando se volta para João, e quando Jesus começa a ditar esta carta, que é voltada exclusivamente para a igreja de Pérgamo, tá? Jesus, ele diz o seguinte, escreve aí o que eu vou te falar, mas diz que quem está escrevendo é o dono da espada, de 2 fios, de 2 gumes. E essa espada, ela é identificada na própria palavra de Deus como a Bíblia, a sua palavra, porque diz que ela é tão poderosa que ela penetra, tá, junto, lá onde está a alma e o espírito, e discerne todas as coisas. Ela é tão profunda e ela é tão eficaz que ela vai até onde estão as juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, não há forma, não há maneira de homem nenhum nesta terra se colocar diante de Deus e diante da sua palavra, sem ser totalmente desnudado por ela. Todos nós, quando estamos diante da palavra de Deus, somos desnudados por ela. Não há maneira, não há forma nenhuma de nós ficarmos de pé, incólumes, sem sermos atingidos por essa palavra poderosa. E isso é maravilhoso, irmãos, porque não podemos resistir ao que Deus fala, ao que Deus, porque ele conhece as intenções do nosso coração, ele conhece o que está dentro da nossa alma, ele conhece o que está nos nossos pensamentos. Não tem como enganarmos a Deus, não tem como usarmos de subterfúgios diante dele. Somos completamente desnudados, e é isso que esse texto diz. Mas ele diz uma outra coisa também interessante, a palavra de Deus nos informa, lá em 1 João, no capítulo, 1 João, no livro de João, Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Olha que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a própria palavra. Ele é não somente o detentor dela, mas como também ele é a palavra de Deus, o Logos de Deus vivo. Tá? E por isso ele nos conhece profundamente, e não há como resistirmos à sua presença, não há como de nenhuma maneira nos cobrirmos diante dele, porque ficamos completamente visíveis. Não há um espaço sequer no nosso ser que não fique muito claro diante da luz de Jesus. Pois esse mesmo Jesus, ao se aproximar do apóstolo João, ele disse: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, Jesus é muito, como é que eu posso dizer? Ele realça muito o fato de que ele tem a autoridade para falar as coisas que estão descritas nesse texto. Ele pode falar o que está escrito aqui, porque ele conhece
cada uma das pessoas ali envolvidas, como ele conhece a cada um de nós também. Então, ele pode nos falar qualquer coisa que ele queira, porque ele nos conhece profundamente. Precisamos ter esse entendimento, queridos, que Jesus, nada em nós passa desapercebido dos seus olhos, não, ele nos conhece, e por ter esse conhecimento sobre nós, e por ter a autoridade que tem, ele pode nos dizer as coisas que estão escritas aqui nesse texto. Então vamos ao teor desta carta, porque esta carta é atualíssima, como toda a Bíblia o é. Não adianta acharmos que precisamos contextualizar o que diz as Escrituras. Não, não temos que contextualizar nada. Este livro é atualíssimo, atualíssimo. Não precisa de nenhum tipo de correção. É um livro inerrante, é a palavra de Deus pura e simples. Por isso ela pode penetrar na nossa alma, no nosso espírito. Ela pode discernir o que se passa dentro de nós, justamente por ser esta palavra poderosa e atual. Então diz aqui, conheço as tuas obras. Jesus já começa dizendo o seguinte, olha, eu sei quem você é e sei o que você faz. Eu vejo as coisas boas que você também pratica. E sei que você está em um lugar onde está estabelecido o trono de Satanás. O templo de Zeus estava ali, naquele lugar. É o principal deus grego, né? Todos os altares romanos, dos deuses romanos, estavam ali também em Pérgamo. Como eu falei, era uma cidade que fervia na questão cultural e na questão do culto pagão também. Ela fervia com tudo isso. Tá? E aí Jesus chega para a igreja local, para o seu líder, para o seu pastor, e diz para ele assim, eu conheço as tuas obras, eu sei que você retens o meu nome, eu sei que você não nega a minha fé, sei que você, que a sua igreja e você estão dentro de uma cidade onde o trono de Satanás está estabelecido. E é isso que Jesus está nos dizendo hoje para a igreja dele. Ele sabe aonde nós estamos, o estado que está o mundo, né? Como o mundo se encontra, meus irmãos. A palavra de Deus, aqui em 1 João, capítulo 5, verso 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha só, Jesus sabe que tudo relacionado a este planeta hoje se encontra nas mãos de Satanás. Ele usurpou, ele tomou o direito que era nosso, porque nós entregamos isso para ele. Na realidade, ele não tomou, nós entregamos para ele. Tá? E por isso ele pode reinar absoluto, mas como usurpador, porque o verdadeiro rei é o Senhor Jesus e ele vai voltar e vai tomar o seu lugar aqui nesta terra. E está perto disso acontecer, muito perto. Tá? Então, o que Satanás faz? Hoje, a mídia está nas mãos dele. Todas as coisas que esse mundo produz está nas mãos dele. Então, o diabo hoje domina sobre este planeta e todas as coisas estão no maligno. Tudo está contaminado por ele. Tá? Em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4, diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pensem nisso, por causa de todo esse torpor que tomou conta do mundo por causa do pecado, o entendimento das pessoas lá fora, hoje está completamente obscurecido, cauterizado, e elas não conseguem contemplar a luz do Evangelho e estão se perdendo todos os dias. Todos os dias nós vemos uma leva de pessoas indo para o inferno, irmãos. Como diz, porque esse é o objetivo de Satanás, afastar o homem de Deus, e quanto mais melhor. E o caos instaurado no mundo, e a mídia corrompida, e a pornografia, e todas as coisas mais hoje que assediam este planeta, estão nas mãos do diabo. São produzidos para ele. Lembrem-se, quando Jesus estava no deserto,
e foi tentado por Satanás, uma das tentações foi o diabo mostrar o mundo e toda a sua glória. E o que é que ele diz exatamente ali? Ele diz o seguinte: tudo isso te dou, se prostrado me adorares, porque foi dado para mim, é meu agora. Então eu posso dar a quem eu quiser. Então, as riquezas, a glória deste mundo, tá? Todas as coisas, todas as coisas, então, foram feitas para fazer com que o homem, tá, fosse corrompido. Então, o mundo ele jaz no maligno e está totalmente contaminado pelas trevas, pelas densas trevas produzidas por Satanás. Mas vamos continuar com o texto e vermos exatamente o que Jesus quer nos trazer, porque esta carta é dirigida para nós hoje. Então, que ele conhece o que fazemos, sabe que, que o amamos, sabe que não negamos a fé, sabe de tudo isso, tá? E que reconhece que estamos dentro de um mundo totalmente corrompido pelo pecado, tá? Fala daqueles que foram perseguidos, martirizados e mortos por causa do evangelho, uma coisa muito comum nos nossos dias, tá? Se nós olharmos os países de restrição, onde a restrição religiosa impera, onde dos países totalitários onde a perseguição aos cristãos é uma perseguição severa, muitos têm sido torturados e mortos. Então, Jesus também conhece essa realidade, ele também sabe disso. Mas, aqui no verso 14, ele vem para um ponto extremamente interessante quando ele diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. E assim, no versículo 15 diz: assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, o que Jesus quis dizer referindo-se a estas coisas, tá? Esse episódio a que ele se refere aconteceu na época em que a nação de Israel ainda estava atravessando o deserto em direção à Terra Prometida, e Israel tinha derrotado as nações, várias nações, tá, que se opuseram a ela, e nesse trajeto e nesse caminho ele as derrotou, né? E isso trouxe um grande medo, um grande pavor, tá, às outras nações que ainda estavam de pé ali na região, tá? E uma delas foi o povo moabita, tá? E a Bíblia diz que Balaque, um rei moabita, tá? Ao ver a retaguarda da nação, tá? Que ele conseguiu contemplar apenas o final, né, do povo. Afinal de contas, eram mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas que Moisés estava conduzindo pelo deserto, né? Imagine a estrutura de tudo isso. Só algo milagroso, extremamente controlado pelo poder de Deus, poderia fazer com que essa empreitada fosse bem sucedida, tá? E Moisés ali conduzindo essa multidão, e Balaque, um rei moabita, contemplou o final, tá, desse grupo, e ficou extremamente apavorado, porque ele sabia o que Israel tinha feito às outras demais nações que se opuseram a eles. Então, Balaque não queria bater de frente com eles, porque temia ser derrotado como as outras nações. E aí ele teve uma grande ideia, tá? Ele sabia que lá nas terras, né, nas terras dele, havia um profeta, um profeta, tá? E ele mandou uma comitiva até a casa desse profeta
para que, com o intuito de que esse profeta viesse até ele para amaldiçoar esta nação. Tá? E amaldiçoando esta nação, dessa forma ele cria, tá? Ela ficaria vulnerável e ele poderia destruí-la. Esse era o objetivo dele, destruir a nação de Israel. Mas ele sabia da força e do poder que a acompanhava. Então ele precisava de algo que quebrasse isso, tá? Para que ele pudesse, com os seus exércitos, destruir a nação de Israel. Bom, o que aconteceu? Tá? Ele cria dessa maneira, apesar disso não ser verdade, mas era o que ele cria. Ele mandou a tal da comitiva até a casa de um profeta chamado Balaão. Tá? E lá essa comitiva levou a proposta do rei Moabita, né, onde haviam promessas mirabolantes de riqueza, de grande poder, de influência e todas aquelas coisas que o diabo ofereceu para Jesus na época da tentação. Né? Tudo isso, toda esta glória que está aqui, eu ofereço para ti, se prostrado me adorares. E a mesma coisa, e a mesma proposta foi feita a Balaão. Tá? E com pouca hesitação, ou quase nenhuma, né, ele aceitou o convite e seguiu com essa comitiva até Balaque, o rei Moabita. Tá? Eu vou encurtar bastante a história para o vídeo não ficar longo, mas chegando lá, ele chegou diante do rei, e o rei colocou para ele a sua proposta: olha, eu quero que você amaldiçoe este povo. Amaldiçoe com a maldição, a pior das tuas maldições, o que você tiver de pior, jogue sobre esse povo e o amaldiçoe. E ele levou a Balaão em diversos pontos onde podia se contemplar a nação, porque eles estavam caminhando ainda ou acampados, e todas as vezes que Balaão se colocava, tá, no seu campo visual, ele podia contemplar a parte da nação de Israel, né, e ele não proferia maldição, mas ele proferia a bênção. Ele abençoava a nação e fez isso, se eu não me engano, por 3 vezes. O que revoltou profundamente a Balaque. Poxa, eu te trago aqui para amaldiçoar a nação e você vem e a abençoa. Eu não estou te entendendo. E ele fez isso por essas 3 vezes, eu acho, mas depois de tanta indignação, tá? E também diante de tanto suborno, tá? Balaão se deu por convencido, deixou-se levar, né? E ensinou a Balaque uma maneira, tá? De que ele poderia corromper toda a nação, tá? E isso poderia alastrar por todo o povo, como pólvora seca mesmo, queridos. Quando você faz aquele rastilho de pólvora, né, e lança o fogo, aquilo queima rápido até provocar uma grande explosão. Pois é, Balaão chegou para Balaque e disse para ele assim: olha, eu tenho algo muito mais eficiente, muito mais poderoso, tá? Que se você usar essa estratégia, essa artimanha, você vai conseguir realizar o seu intento. E é muito mais poderoso do que eu simplesmente chegar aqui e amaldiçoar o povo. E o que foi que Balaão ensinou a Balaque? Veja bem, estamos falando de um profeta, estamos falando de uma pessoa que se dizia que tinha o conhecimento de Deus, que conhecia Deus. Ele ensinou a Balaque, tá? Balaão ensinou a Balaque princípios contrários, fora da palavra de Deus, para derrubar o povo. E o que ele fez? Tá? Ele ensinou a Balaque que enviasse mulheres. Né? Antigamente, como existem ainda alguns cultos assim na atualidade, mas antigamente isso era regra geral. Todos os cultos pagãos, tá, tinham
além dos sacrifícios, tinha orgias e tinham chamados os prostitutos cultuais, as prostitutas cultuais, tá? Que eram pessoas que se serviam dos seus corpos em verdadeiras orgias como sacrifício a deuses. Tá? Por mais estranho e bizarro que isso possa parecer, tá? Era assim que funcionava a coisa. Então, Balaão ensinou a Balaque que ele enviasse mulheres, né, dedicadas a esse tipo de culto, tá? E infiltrasse essas mulheres ali na retaguarda de Israel e elas corromperiam os homens dali. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Tá? Balaque enviou essas prostitutas cultuais, vamos dizer assim, e elas corromperam os homens. E essa coisa se espalhou de uma maneira tal, com tamanha rapidez, que chegou aos ouvidos de Moisés, tá? E Moisés foi alertado que o povo estava se corrompendo, estava em grande pecado. Tá? E a história é um pouco longa, eu vou terminar aqui dizendo que o seguinte: o juízo de Deus chegou ali, tá? E 24 mil homens morreram, pereceram, por terem cedido a esse tipo de situação, por terem se contaminado com essas mulheres, por terem permitido que entrasse, tá, pecado no arraial. Amados, aonde que o Senhor Jesus quer nos mostrar aqui? Lá na igreja do primeiro século, estava começando um movimento no seio da igreja, onde a permissividade e a licenciosidade, a libertinagem estavam entrando no seio da igreja. E estavam fazendo que parte da igreja começasse a pecar contra o Senhor, permitindo essas coisas no seu meio. Querido, nós fomos chamados à santidade. Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Fomos chamados, queridos, para fazermos a sua obra, para sermos limpos, termos mãos limpas, corações limpos, mente sem nenhum tipo de contaminação. O Senhor Jesus morreu para nos dar isso, para nos possibilitar, tá, que nos tornássemos assim. E por isso Deus nos justificou, Deus nos limpou e nos purificou. Não há a menor chance de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Não há a menor chance, meu Deus, de nós admitirmos em nossas vidas qualquer tipo de parceria ou admitirmos em nossas vidas qualquer que seja dos princípios praticados no mundo. Então, o que Jesus está falando é que havia no seio da igreja pessoas trazendo um ensino completamente deturpado, um ensino completamente fora da palavra, onde a licenciosidade e a libertinagem eram pregadas, onde não havia compromisso com santificação, onde não havia compromisso de nenhum crente com a palavra de Deus. Podia-se fazer o que quisesse. Podia-se fazer o que quisesse. E isso era ensinado livremente ali no meio da igreja. Então, nesta carta, Jesus diz assim: mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Jesus está falando dentro da sua igreja, da igreja onde eu te coloquei como o anjo, o líder, aquele que ia ensinar a verdadeira palavra para o povo. Existem pessoas ali que estão contaminando os demais com uma doutrina completamente errada, doutrina que Jesus chama de doutrina de tropeços, doutrina que fazia com que as pessoas tropeçassem. Quando você tira da carga que é nos colocada pela palavra de Deus, de que devemos buscar a santificação para nossas vidas, que devemos nos empenhar como cristãos verdadeiros nesta terra.
Queridos, amados irmãos em Cristo, essa é a nossa responsabilidade. Esta é a carga que Deus nos impôs, mas não é uma carga pesada, não. Porque a Bíblia diz que o fardo dele é leve. Estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus e fazemos tudo porque ele nos ajuda. É ele que nos conduz neste caminho. É ele que nos ensina, que nos orienta. Portanto, esta carga não é pesada, não. E aqui vemos um grupo na igreja ensinando aos outros a flertarem com o mundo, a olharem para o mundo dizendo, sabe, peraí, não vamos ser tão radicais assim. Nós estamos no século XXI, o mundo é outro, a igreja é outra. Não, a igreja não é outra, não. A igreja é a mesma igreja que Jesus construiu com o seu próprio sangue. Continua sendo a mesma igreja cuja cabeça é ele. Nada mudou, não. Os princípios são os mesmos, eles são eternos. Mas hoje existe uma corrente dentro da igreja, influenciando muitos e muitas e muitas vidas, com uma mentira satânica, dizendo que a igreja mudou. A igreja é outra. Não precisamos ser tão radicais assim. E não é isso que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz que aquele que insiste em ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É o que a palavra de Deus fala, meus queridos. É o que ela ensina. E aqui, Jesus está repreendendo severamente o seu líder, o líder da igreja de Pérgamo, tá? Mas também como todos os demais que estavam sendo influenciados por essa doutrina diabólica, dizendo para eles, não é esta a igreja que eu quero. Eu não posso ser cabeça de uma igreja assim, de uma igreja transtornada pelo mundo, de uma igreja contaminada pelo mundo. Deus requer de nós santificação. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o que a palavra de Deus nos diz. Não podemos fugir disso. Não tem essa de contextualizar, não. Não existe contextualização quando se fala de santificação, de vida limpa diante de Deus. Ou você é santo ou você não é, meu irmão. A escolha é sua. Você tem liberdade para escolher, mas assuma as consequências depois, quando você estiver diante de Jesus. Porque todos nós vamos estar diante deles. A começar de mim aqui. Todos nós estaremos diante de Jesus. Aceitando isso ou não, meu querido amigo, minha amiga, tá? Eu quero te dizer uma coisa, não muda a realidade do fato. Estamos caminhando para lá, a uma velocidade espantosa, a uma velocidade espantosa. E daqui a pouquíssimo tempo estaremos diante de Deus. Daqui a pouquíssimo tempo estaremos diante do Pai. Amém? Bom, vamos continuar o estudo. Então aqui o Senhor está sendo duro, tremendamente duro, dizendo, eu não aceito permissividade dentro da minha igreja. Eu não aceito que nenhum daqueles que se professam o meu nome, que dizem ser os meus discípulos, meus seguidores, se contaminem com as coisas deste mundo. Eu não aceito nenhum tipo de envolvimento seu com o que este mundo produz. Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, qualquer tipo de flerte e intimidade com este mundo, estaremos nos envolvendo com o maligno. E a Bíblia diz, a Bíblia é muito clara, quando ela diz que quando isso acontece na vida de qualquer pessoa, tá? Ela está caminhando para a morte eterna. Isso é fato, meus queridos. Está escrito aqui na palavra de Deus. No versículo 16, o Senhor Jesus diz assim, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti,
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Lembra-se? Quando ele se identifica a Pérgamo, dizendo: eu sou o detentor da espada de 2 fios. E acabamos de ler em Hebreus, quando ele mesmo diz que a sua palavra penetra até as juntas e medulas, até onde está a alma e espírito. A palavra de Deus vai até nos lugares mais profundos do ser humano. Então, portanto, amados, não temos como nos justificar diante de Deus e dizer para ele que não, Senhor, foi um engano, eu me enganei. Não, meus amados, não tem como. Não tem como nos escondermos atrás da do nosso falso cristianismo ou dos nossos achismos. Ou seguimos a palavra de Deus como ela nos ensina a seguir e fazemos exatamente como ela diz para nós fazermos, ou, queridos, estamos fadados ao inferno. Perdoe-me se estou sendo duro, mas não tem como falar de algo tão sério e tão tremendo quanto a sua eternidade e a qualidade da eternidade que você vai escolher para você, porque isso também é um outro fato, querido. Pense bem nisso. Todos nós encararemos a eternidade. Todos nós, maus e bons, salvos e não salvos, todos encararão a eternidade. Mas qual é a qualidade da eternidade que você está escolhendo para a sua vida? Qual é a qualidade da eternidade que você está optando? A sua decisão tem que ser durante esta vida. Não vai haver outra chance depois. Você tem que se decidir agora. Se você quer seguir a Jesus, se você quer fazer a sua vontade, é importante, é mistério que você obedeça a sua palavra. E é por isso que ele se identifica, tá, como a própria palavra viva, o Logos de Deus. Quando ele diz, não tem brincadeira não, aqui não tem interpretação, particular interpretação não. Aqui não tem como você justificar pecado e aceitar o liberalismo, aceitar as coisas que esse mundo oferece. A palavra de Deus ela é muito severa, ela é muito dura. Ela é terrível quando ela fala de pecado e quando ela fala de contaminação. Por isso Deus agia de forma tão contundente e tão dura quando a nação de Israel pecava. Nas sedições que haviam no meio do arraial, as pessoas que se opunham a Deus, que faziam aquilo que era contrário à palavra de Deus, elas eram fulminadas naquele exato momento. O chão se abria e a própria terra os engolia. Gente, eram cenas dramáticas, terríveis. Já imaginou o chão abrindo e as pessoas caindo lá dentro? Mas por que Deus agia de forma tão dura e tão severa? Porque ele não podia admitir a contaminação dos demais. Aquele grupo estava contaminando, estava prejudicando a santidade na vida daquelas pessoas, estava ensinando uma doutrina de tropeços. Esse é o nome dado para esse tipo de doutrina maldita ensinada dentro das nossas igrejas hoje, onde a permissividade é lançada como uma opção, em que você não precisa ser tão comprometido assim com a sua santificação. Jesus diz muito bem aqui, olha como é que ele coloca no texto, é ele falando. São palavras diretas, que saíram diretamente da boca dele. E ele diz assim, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Eu odeio. É uma abominação. Quem eram os nicolaítas? Eram os praticantes desse tipo de doutrina. Balaão ensinou estratégias demoníacas de contaminação, tá? No intuito de fazer com que o povo se corrompesse. E aquelas pessoas que inseriam esse tipo de doutrina, as pessoas que ensinavam esse tipo de coisa, eram chamadas de nicolaítas.
E a Bíblia diz claramente, Jesus falando, eu os odeio. Você já imaginou? Imagina só, o Deus de todo o universo, o Criador de todas as coisas, dizer assim, eu odeio esse tipo de pessoa. Vocês já pararam para imaginar com o quanto isso é terrível? E quantos dentro das nossas igrejas estão pregando doutrinas semelhantes, transformando suas igrejas de locais de culto a locais de apresentação, pastores se transformando em verdadeiros animadores, púlpitos sendo retirados e palcos sendo instalados, canções que são chamadas de louvores a Deus, mas misericórdia, com letras abomináveis. A motivação no coração das pessoas é outra totalmente contrária ao que a palavra ensina. Isso é mundanismo. Isso é permissividade, estamos aceitando os conceitos deste mundo no nosso meio, nas nossas vidas. E o pior, tem gente ensinando isso livremente dentro das nossas igrejas. Irmãos, fujam disso. Saiam disso, isso é contaminação pura. Isso vai te levar para o inferno, isso vai te afastar de Deus. E é por isso que estou aqui hoje, declarando o que Jesus declarou a Pérgamo. Esta carta que ele mandou João escrever, escreve aí. E quando você mandar esta carta, diz que quem escreveu é o dono da espada de dois fios, da espada de dois gumes. O troço é muito sério, meus queridos. Isso não é para brincar, não. Ou somos santos, ou nos santificamos, ou permanecemos na linha que a palavra de Deus sempre nos ensinou. Ou então, meus irmãos, vamos admitir, em breve, tá, o juízo de Deus em nossas vidas. E vamos ter que encarar as consequências disso. Para finalizar, no versículo 17, ele faz uma promessa. Ele promete 3 coisas para aqueles que vencerem, para aqueles que passarem por essas águas turbulentas, para aqueles que não cederem a essas tentações, para aqueles que não coadunarem com os motivos deste mundo, para aqueles que não se contaminarem com as iguarias servidas por Satanás. Diz assim o verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. São três grandes presentes, 3 grandes prêmios para aqueles que vencerem. Porque é muito claro o que Jesus diz. Ele diz, primeiramente, no versículo, quem tem ouvidos para, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Uma outra coisa importante que nós precisamos aprender aqui no versículo 17 é a diferença entre ouvir e escutar. Existe um abismo de diferença entre esses 2 princípios. O primeiro deles, ouvir, é quando você distingue sons. Quando você vê que é um barulho, há uma percepção, você percebe, tá, um som, mas ele não é inteligível. Seu cérebro não decodificou, é apenas um barulho. Quando escutamos, é quando nos aproximamos deste som e começamos a entender e a decifrar os códigos que são emitidos ali. Um exemplo, tá? Você pode estar distante de uma multidão e escutar um vozerio. O vozerio, você não percebe o que está sendo falado. Você não entende o que está, só apenas ouve aquele burburinho, aquele murmúrio, né? Pessoas falando, todas falando ao mesmo tempo. Mas ao aproximarmos do grupo, nós já temos um outro tipo de percepção. A nossa mente começa a decodificar o que é falado ali e já começamos a compreender que algo, o teor
do que está sendo falado. Já passa a ser inteligível para nós. É nesse momento que escutamos. É quando decodificamos, é quando deciframos aquilo que é ouvido. E olha o que Jesus diz aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está dizendo, pare de ficar só percebendo o barulho. Escute o que está sendo falado. O mundo está cheio de sons, está dominado por um barulho ensurdecedor e que muitas das vezes nos impede de escutar o que o Senhor Jesus está nos falando. Um bom exemplo disso, queridos, uma lição maravilhosa que Deus nos dá quanto a isso, é aquela cena épica, tá, de Elias na caverna. Elias estava ali tomado pelos seus sentimentos, pela sua aparente frustração, pelos seus pensamentos, tá? Estava completamente depressivo, arrasado, um homem que tinha acabado de fazer um feito incrível, de ter derrotado o Deus maligno de Jezabel, tá? E mostrado quem era o Deus verdadeiro em Israel. Mas ele sentiu medo e fugiu e se escondeu numa caverna. E ali ele ficou mergulhado naquele sentimento depressivo e tudo mais. E aí Deus apareceu para ele. Mas veio através de um terremoto, veio através de fogo, veio através de algumas situações. Mas foi no sibilar de um vento, ou seja, de uma brisa suave, é que ele escutou a voz do Senhor. Então ele tinha percepção das coisas que estavam acontecendo à sua volta, mas não as entendia. Mas quando ele escutou o sibilar do vento, aí Deus falou com ele. E ali Deus enviou o seu anjo, o alimentou, fez com que ele recuperasse suas energias, permitiu que ele dormisse. Amados, queridos, precisamos escutar a voz do nosso Deus. Precisamos escutar o que ele está nos falando e Jesus está nos advertindo aqui. Não apenas use seus ouvidos, percebendo os sons, mas escute o que o Espírito Santo está falando à sua igreja. E aqui ele está dizendo que ao que vencer todas essas barreiras, ao que perseverar até o fim, diante do que a palavra de Deus está nos colocando, esse será beneficiado de 3 maneiras. E quais são essas formas? Olha o que a palavra de Deus diz. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. O interessante aqui, tá, é que nós sabemos o que é o maná. O maná foi o pão que caiu do céu, que alimentou toda uma nação, que eu falei agora há pouco, mais ou menos 3 milhões de pessoas, tá? Com um pão caindo dos céus. Ou seja, como é que funcionava? Tá? Durante 6 dias na semana, o povo saía da sua tenda e no orvalho da manhã caía junto com o orvalho algo que parecia semente de coentro, eram muito pequenininhas. E eles colhiam, faziam uma colheita disso, né, dessas sementinhas, levavam para suas residências, né, suas tendas, e ali eles coziam bolos, faziam pães, enfim. Havia instruções na forma como utilizar, até isso Deus deu para eles. E durante 40 longos anos foram sustentados no meio de um deserto causticante com este alimento. E era um alimento saborosíssimo, uma delícia, uma iguaria, que somente Deus poderia produzir. E durante 40 anos o povo no deserto se alimentou deste pão. Agora, detalhe, isto caía sobre toda a nação. Na nação de Israel haviam aquelas pessoas que amavam a Deus. Haviam aquelas pessoas que cumpriam seus mandamentos, mas havia aquelas outras pessoas que não o faziam, que só estavam ali porque queriam preservar suas vidas, não tinham o menor interesse no culto a Deus, como é nos nossos dias. Mas o alimento caía para todos. Mas olha o que o texto diz. O texto sagrado diz
Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Este maná ele é qualificado como um maná guardado para uma ocasião especial, para um momento especial. É um alimento que Deus dará para os seus vencedores. É um alimento que Deus dará para aqueles que perseverarem. É algo que foge do nosso conhecimento, por isso ele é escondido. Eu não tenho como dizer para vocês o que é esse maná, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o maná que caiu lá no deserto, não existe nenhuma iguaria produzida neste mundo até os dias de hoje, algo que se assemelhe ao sabor, à textura e os nutrientes que esse maná que caía do céu, que Deus mandava. Não há nada produzido neste mundo que possa oferecer todos esses qualificativos que o maná original tinha. Então pensem bem nisso. Aqui o Senhor qualifica ainda mais um maná que ele tem guardado, as 7 chaves. Está lá para uma ocasião especial e para uma pessoa especial. Para você, meu irmão, minha irmã. Se você perseverar até o fim, você comerá deste maná escondido. Você vai se alimentar dele. E é algo que transcende o nosso entendimento, que transcende as nossas expectativas, que foge à nossa compreensão. Nós não podemos imaginar, tanto é que eu não tenho como descrever para vocês. E não há nada na Bíblia que me diga como vai ser esse maná. É uma surpresa. É algo preparado para os seus, somente para aqueles que vencerem. Mas o texto continua ainda. E ele diz: e dar-lhe-ei uma pedra branca. E dar-lhe-ei uma pedra branca. Na Roma Antiga, aos vencedores das competições esportivas, que era uma coisa corriqueira por lá, tá? Eles recebiam, era costume dar aos vencedores das provas, de cada prova, uma pedra. Essa pedra era uma espécie de passaporte para um banquete regado, especialíssimo, reservado apenas para estes vencedores. Só podia participar deste banquete quem tinha esse passaportezinho, quem tinha essa pedra. Aqui vemos Jesus dizendo: olha, se você vencer, eu vou te dar uma pedrinha branca. O branco simboliza a justiça dos santos. Fomos justificados por Deus através da pessoa de Jesus. Somos justos porque Deus nos tornou justos através do sangue de Jesus Cristo. Não porque fizemos alguma coisa boa ou porque temos em nós mesmos qualificativos para tal. Deus nos fez justos através da obra redentora de Jesus Cristo. E aqui Jesus está dizendo: se você vencer, eu vou te dar um passaporte, eu vou te dar um acesso a algo que você nunca imaginou em toda a sua vida. Se você me perguntar: Cleito, acesso ao quê? A que lugar? A que tipo de conhecimento? Eu não sei, é surpresa. Não posso te dar essa informação, porque é algo tremendo demais, poderoso demais. Eu só posso dizer o que Paulo falou da sua experiência quando ele foi levado ao terceiro céu. E ele diz, a expressão que ele usa: eu vi coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Eu só posso te dizer que é algo grande demais, poderoso demais, um acesso que você jamais poderia imaginar, que eu jamais poderia imaginar. Mas é isso que Deus tem prometido para nós. Essa pedra é um acesso que ele vai dar para você, mas vai dar para os santos, para aqueles com as suas vestiduras brancas, imaculadas, tá? Que vão se apresentar diante de Deus irrepreensíveis, como sacerdotes diante dele. E por final, o Senhor Jesus diz: nessa pedra vai estar um novo nome, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. O nome de uma pessoa identifica tudo que ela é. O meu nome diz tudo sobre mim. Quando o meu nome é pronunciado, as pessoas sabem a que
este nome, a quem este nome está se referindo. Quando falam o seu nome, sabem o que você é, sabem do que você gosta, sabem dos seus defeitos, tá? Das suas qualidades, das suas virtudes, tá? Conhecem, se você sabem se você dos seus potenciais. Tudo isso é carregado no seu nome. Então, o nosso nome não é apenas um mero identificador, mas ele carrega em si toda a condição de dizer o que nós somos e o que representamos nesta terra. Aqui a Bíblia diz que o Senhor vai nos dar um novo nome que somente aquele que recebe esta pedrinha, o seu nome vai estar inscrito ali. Então é um passaporte exclusivo, um passaporte que vai te dar uma outra história, uma outra condição de vida, tá? Algo que vai fazer você entrar em um universo que você nunca imaginou existir. Eu não estou falando de ficção científica aqui. Estou falando de uma realidade, de algo que está pronto. E que não há nada nesta terra que possa se comparar ao tamanho dessa glória. Vocês precisam entender que o projeto de Deus é algo estupendo demais, maravilhoso demais e grande demais para que possa caber dentro dessa cachola aqui. Eu só posso dizer, meus irmãos, que ao vencedor, ele terá uma outra história nesse céu que Deus criou para você e para mim. Aquele que vencer, aquele que não ceder às tentações deste mundo, aquele que não sucumbir diante de tamanha sedução que este mundo oferece, aquele que não se deixar seduzir pelas coisas que Satanás oferece, a exemplo do que Jesus fez lá no deserto, quando ele colocou todo mundo diante de Jesus, diz: ó, isso aqui tudo é meu, me adora aqui agora que eu te dou tudo, pertence a mim, eu posso fazer o que eu quiser com tudo isso. Se você não se deixar seduzir pelas coisas desse mundo, se você fugir destas tentações, se você se disciplinar dentro da palavra e obedecer rigorosamente o que ela diz, você vai receber das mãos do Senhor Jesus um novo nome, um acesso a um poder, a uma glória que é exclusivamente criada para você. É um nome só seu, é uma história que é só sua. Não vai se misturar com outras histórias. Não vai se misturar com as histórias dos outros irmãos que estão lá compartilhando. Cada um terá a sua história. Uma história tremenda, poderosa. Um novo nome, um novo título, novas possibilidades, um novo potencial. Tudo novo, tudo diferente, tudo glorioso demais. Tão glorioso que eu não tenho como explicar para vocês aqui agora. É surpresa, está no pacote. E aí, a gente pode entender claramente o que o apóstolo Paulo quis dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Quando nós meditamos nisso que eu acabei de falar, podemos entender o que este apóstolo escreveu em 1 Coríntios 2, 9, quando ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas grandes demais, poderosas demais, irmãos. Amados, não cedam. Não se conformem com este mundo, como a própria palavra de Deus diz aqui em Romanos. Vamos dar uma lida, isso não estava no meu programa aqui, mas o Espírito Santo está me dizendo para ler. Aqui no livro de Romanos, deixa eu ver aqui, no capítulo 11, capítulo 12, perdão. No capítulo 12, verso 1 e 2. E aqui nós encerramos. Rogo-vos, pois, irmãos,
Rogo-vos, pois, irmãos. Olha, Paulo está implorando para a gente. Paulo está gritando, está suplicando para nós, que nós sejam inteligentes, por favor, diante destas coisas que lhes foram reveladas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem o versículo 2 tremendo que diz: e não sede conformados com este mundo, ou seja, não aceitem os princípios deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, ao vencedor, Jesus vai dar 3 coisas. Ao vencedor, Jesus vai fazer com que ele coma de uma reserva especial. Um maná que está guardado a 7 chaves, a sua porção está lá guardadinha, com o teu nome escrito nela, esperando você chegar. Ele vai te dar uma pedra branca, um acesso a uma vida que você nunca imaginou. Nesse acesso está o seu nome escrito, um novo nome, uma nova história, novas possibilidades, um potencial totalmente diferente deste que você tem hoje. Se hoje você é considerado medíocre neste mundo, lá no céu, meu Deus, lá no céu, o seu nome ecoará por todas as regiões celestes. Os anjos ouvirão seu nome ser pronunciado, um outro nome, um nome só seu. Tudo isso está pronto para você, meu querido, minha querida. Não titubeie, não vacile, não se entregue às coisas deste mundo. Não prefira as coisas que Satanás está oferecendo. Olhe para o deserto. Olhe para quando Jesus estava lá. Vocês acham que ele não foi tentado? Se não fosse, não seria tentação. Se Jesus não tivesse a possibilidade de ceder, não seria tentação. Parem para pensar sobre isso. Ah, não, mas ele era Deus. Ele é Deus. Deus não, ele era homem, como eu, como você, sujeito às mesmas paixões, e com toda certeza o diabo deve ter caprichado naquela belíssima exposição, naquele PowerPoint maravilhoso. Ele deve ter colocado lá para Jesus ver: olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo outro. Olha essas mulheres, Jesus era homem. Olha essas riquezas, olha essa glória, olha o glamour deste mundo. Queridos, não cedamos, não cedamos, não vale a pena. Não vale a pena. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste dia de hoje e que esta palavra possa penetrar no seu coração, tá? E consolidar dentro dele de forma tal que você fique firme por esse pouquinho espaço de tempo que ainda nos resta. Estamos pertinho já, irmãos. Está na reta final. Não desistir agora é burrice, querido. Se segurou a onda até agora. Continua mais um pouquinho. Vai de barriga mesmo, se arrastando. Não consegue correr mais? Se arraste, mas vá para frente. Não desista. Não desista. Deus te ama, querido. O teu prêmio está lá, guardado para você. Amém? Vamos orar. Deus o bendito, Deus maravilhoso, eu te agradeço por esta palavra tão forte para todos nós, para mim, para os meus amigos, para os meus irmãos que estão aqui agora me ouvindo. Consolida, ó Espírito Santo, isso em nossos corações. Clareie isso na nossa mente, faça frutificar e que produza os efeitos que o Senhor deseja que sejam. E esses efeitos, ó Pai, venham mudar nossas vidas, transformar o nosso ser, fazer de nós crentes melhores, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Sê com os meus queridos irmãos e amigos, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui reunido,
desde agora e para todo sempre. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja sobre todos vocês. Amém.